nós temos algo muito bonito aqui, que é a cura de um homem que tinha uma legião de demônios. Ele não era dono de si mesmo. Marcos, capítulo 5. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. Aí se vê que ele não era uma pessoa normal. Como a pessoa mora no sepulcro? O sepulcro é a casa da morte, né? Mas pegando como figura para hoje, tem muita gente vivendo também na morte, na bebida, a pessoa que se embriaga, a pessoa que se droga, a pessoa que se prostitui, ela também está vivendo na morte. Ela não é dona de si mesma. A pessoa se embriaga, se prostitui, não é porque ela quer, porque você vai ver que tem ali uma coisa maligna. Veja o que diz, voltando um pouquinho, o versículo 2, saindo do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com um espírito imundo. Pessoa que está na bebida, nas drogas, na prostituição, há um espírito imundo ali, que domina aquela pessoa, que escraviza aquela pessoa, que prende aquela pessoa. Voltando para o versículo 4 agora. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. Então se viu que ele não era dono de si mesmo, ele era escravo de um espírito imundo, ele era escravo de um espírito diabólico. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Veja que ele fala no singular, ele fala como se fosse só um espírito que estivesse só ali. E então, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aí eu pergunto sempre: Jesus precisava de fazer essa pergunta ao demônio? Não. Mas por que Jesus fez? Porque queria mostrar que havia uma legião ali. Eram muitos demônios que estavam na vida daquele homem. Eu já mostrei que no início do ministério de avivamento no Brasil, o que fez a igreja, vamos dizer assim, ter um grande avivamento, um grande despertar, um grande crescimento, foi esse trabalho de libertação, pessoal. Os pastores, o demônio manifestava e o pastor perguntava: qual é o teu nome? Aí a pessoa dizia: vai conversar com o demônio? Não. É que o pastor queria mostrar aquelas pessoas que estavam nos cultos, e às vezes até assistindo pela televisão, que aquilo ali era um espírito maligno que estava na pessoa. Aí o espírito se identificava, se mostrava. E o pastor mostrar que aqueles demônios, ou aqueles espíritos que as pessoas tinham até medo, eles não estavam com nada, estavam derrotados. Os pastores queriam mostrar o quê? Que aquele demônio chamado tal, que hoje existe lei no país, que prende você não pode falar. Se falar, tem não sei o quê, que está te respeitando religião, não sei da onde, mas é engraçado que o pessoal xinga pastor, fala de pastor à vontade, né? E fala de igreja, mas quando se falar desse pessoal, você tem encrenca. Então, o pastor tem que tomar. Por isso que eu brinquei que as pessoas colocaram apelido no diabo: encosto. Eu vou lá, fulano está com encosto, né? A Bíblia fala espírito imundo, a Bíblia fala demônio, né? Fala bem claro: espírito imundo, põe demônio aqui, não pode identificar esses guias, as entidades, mostrando aos pastores que aquilo eram demônios. Eu, uma vez, muito tempo, Madureira, 1987, manifestou o demônio como se fosse uma criancinha falando. Eu demonstrei a mostrar agora quem você é em nome de Jesus. Aí o demônio foi daqui a pouco ele, mostrando quem ele era. Ele começou pedindo Guaraná. Eu disse: tá bom, vou te dar Guaraná. Você quer agora? Mandei para trazer um Guaraná, abençoei, disse: bebe. Eu não quero.
porque estava com a bênção de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Então Jesus queria mostrar às pessoas que havia uma legião de demônios, que aquelas atitudes, aquelas operações não eram coisas normais, eram sobrenaturais. E diz assim: e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. É um debate teológico, porque as pessoas, por que Jesus permitiu? Uns dizem, porque o porco era uma carne, não vamos entrar nesse mérito. Outro diz, não, porque os porcos só vivem na imundície, mostrando que o homem estava. Depois, bem, não temos aqui uma explicação lógica, que você fica, deixa Deus falar. Quer dizer, vamos ficar só no texto bíblico, só nessa permissão do Senhor aqui. Por que Deus permitiu? E saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Bem, a corrente teológica mais forte ou mais aceita é isso. É para mostrar qual é a finalidade do diabo: matar, roubar e destruir. Foi o que eles fizeram com os porcos, é o que eles queriam fazer com o homem também. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Quando eles viram aquilo, deveriam se alegrar, deveriam soltar fogos, como diz alguém, né? Puxa, nós conhecíamos este homem, ninguém passava perto dele, era assim, mas não. A atitude ou a reação deles foi algo muito inesperado, que eles fizeram assim, e os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Mas peraí, eles deveriam ficar felizes, né? Deveriam de estar felizes porque o homem ficou liberto, era um homem. Não. Olha o que o ser humano é. Ele prefere o ganho, entenda, o lucro, do que a vida de um ser humano. As igrejas libertam as pessoas de demônios. Pessoas que, como eu, por exemplo, viviam no alcoolismo. Outros, hoje teve um testemunho bonito de uma moça, uma jovem, que ela vivia nas drogas mesmo. Ela largou as drogas, abandonou as drogas, mas não foi de uma hora para outra. Deu trabalhando. Porque ela passou na porta dele e disse que deu vontade de entrar. E foi. E ela disse que largou, foi largando, não teve abstinência, que ela usava drogas todo dia. Usava. E ela foi completamente liberta. Olha o trabalho que é. Mas as pessoas visam outras coisas, porque atrás daquela, vamos dizer, visão também é uma coisa do diabo. Veja o que você vai ouvir agora. E diz, e entrando ele no barco, entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, deixa eu ir contigo, não quero ficar aqui não. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia. Isso é importante. Nós não podemos ficar dentro da igreja só. Nós temos que mostrar às pessoas lá fora. Veja o que ele disse: vai para a tua casa, principalmente para a tua casa. As pessoas devem notar que você teve um encontro com Cristo. Ah, pastor Jair, mas eu não era um endemoniado como ele, não era um viciado em drogas como aquela pessoa, nem viciado no álcool como você. É verdade, mas toda pessoa que teve um encontro com Cristo, ela não é mais a mesma. Toda pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus, houve mudança na vida dela. Esse já pensou quando ele chegou em casa? Eu gosto de vamos dizer assim, pensar, né? Sonhar, ou teve uma visão do que quando ele chegou em casa, foi chegando e o maluco está chegando. Guarda as crianças, tira as crianças, esconda as crianças, guardem as facas, não sei mais o que. E o maluco foi chegando. Tudo bem, pessoal? Tá tudo bem. O que houve contigo? Você está diferente? Deixa eu contar para vocês. Eu tive um encontro com Jesus. Esse que todos falam dele, ele anunciou Jesus. Todos ficaram maravilhados com o que Jesus tinha feito na vida deles. Mas não foi só ele. Lembra do Zaqueu?
Quem era Zaqueu? Um chefe dos publicanos e era um homem rico. E ele queria ver Jesus, teve um encontro com Jesus. Quando chegou em casa, disse: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. O homem era praticante da avareza. O que é amor ao dinheiro? Ele cobrava impostos para Roma, roubava do seu povo, entenda bem, povo sofrido, tudo ele tinha esse. E Senhor, a quem eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes, conforme era a lei deles. Mas porque ele não era mais o mesmo. Ele teve um encontro com Jesus. A pessoa que teve um encontro com Jesus, ela não é mais a mesma. Por isso, hoje eu estava aconselhando um amigo, uma luta grande com a pessoa da família. Digo: amigo, é só orar pela conversão. Não caia na pilha, na provocação. Sua luta não é contra a carne e o sangue. Vai mostrando que estar com Cristo é melhor. Vai mostrando que é bom ser de Jesus. Vai mostrando como é bom ser do Senhor. E vai orando pela conversão da pessoa, quebrando o poder do diabo sobre a vida dela. Tem que ser testemunha dentro de casa. Ele diz assim: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grande coisa o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. O que é Decápolis? Uma região de 10 cidades. Quer dizer, ele devia ter muitos parentes, né? E ele foi em todos os lugares. E todos se maravilhavam do que Jesus tinha feito na vida daquele homem. Nós temos que mostrar. Se éramos nervosos, não seremos mais. Ou se éramos praticantes da avareza como Zaqueu, não seremos mais. Se éramos viciados, o que for, verdade que quem está em Cristo, o que Paulo falou? 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 5:17, desculpe. Assim que se alguém está em Cristo, diga: nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Passou. Temos que mostrar que somos outras pessoas, outras criaturas, são novas criaturas. Toda pessoa que teve um encontro com Jesus, mas veja a finalidade. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha o ministério que eu tenho, que você tem. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, atribuindo, ele não ficar condenando ninguém, julgando. Nós queremos julgar os outros. Mateus 7 diz: não julgueis para não ser julgados. Mas nós estamos julgando. Porque esse cara ele não quer se converter, porque o coração dele é duro, porque depende da... Não. Nós temos que fazer a nossa parte, testemunhar e orar e cercar com fé, principalmente os da nossa casa, principalmente os que estão perto de nós, que devem notar essa diferença em nós, essa mudança em nós, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis. A nossa vida é isso, vai mostrar às pessoas que nós fomos reconciliados com Deus, estamos numa nova vida, e essa vida é incomparavelmente melhor. É muito bonito isso aqui. Capítulo 13, 2 aos Coríntios 13, lá no finalzinho do capítulo, do livro. 2 aos Coríntios 13, versículo 5. E ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Quer dizer, estamos na igreja, mas esquecemos que nós estamos aqui para ser testemunhas do Evangelho. Estamos aqui para mostrar ao mundo que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas estamos falhando, porque nos tornamos religiosos, nos tornamos, vamos dizer assim, julgadores, começamos a julgar as pessoas, esquecendo que temos que dar apenas o testemunho. Não, mas aquele povo é do diabo, pastor Jaime. Não. A Bíblia diz que com seu sangue Jesus comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Todos foram comprados. A Bíblia diz que Deus amou quem? O mundo. Não amou um grupo de pessoas, não amou uma nação. Eu sempre digo aqui que eu posso ofender alguém, mas é a verdade. Deus quer que todo judeu seja salvo, mas que todo árabe seja salvo. Deus quer salvar todos. Não existe diferença entre judeu e árabe para Deus, irmão. Não existe, mas nós queremos às vezes achar que um povo é mais privilegiado, ou o povo é mais querido do que o outro. Qual é a diferença entre brasileiro e argentino? Deus quer salvar todos. Não há diferença entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Deus quer salvar as duas Coreias.
Deus quer salvar todos os homens, mas nós começamos a tomar partidos e vamos deixando o evangelho e esquecemos que estão aqui para salvar todos. É a nossa missão, dar o testemunho, mostrar que que nós tivemos um encontro com Cristo. Isso é muito lindo. Na segunda casa, já basta aqui para nós. Nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 4. É muito forte essa palavra aqui. Mas muito Atos, eu estou em outra passagem, não ia chegar nunca nessa. Eu estou falando Atos com você, estava lendo Romanos, eu falei, mas o que eu estou lendo aqui? E capítulo 4, quando eles tiveram encontro com Jesus. Bem, versículo 14, diz: e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Eles estavam pasmados, perplexos, porque um homem conhecido deles, que todos os dias estava na porta do templo, chamada Formosa, pedindo esmola aos que entravam, estava de pé no templo, cantando, louvando, saltando, fazendo maravilhas. Diz assim, versículo 13, voltando para o 13, 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, nós temos que ter ousadia. Não, eu tive um encontro, eu conheço Jesus. Ele mudou, eu sei. Por exemplo, quando você tem um encontro, tem uma experiência com Deus, você começa a pegar a ousadia. Eu sei quem eu fui, eu sei quem eu sou. O missionário hoje falava que ele tinha 6 anos de idade quando ele teve um encontro com Jesus. Ele disse que lembra direitinho que estava um irmão de um lado, o irmão do outro, e ele com 6 anos as lágrimas enxugava assim, e disse, Jesus, não cai para o inferno não. E ele falava, aí ele mostrou como é que era o pastor, né? Era um homem, ele falou assim, para ele era alto na época, 1,78 m mais ou menos, entenda, um terno caque, aquilo tudo, e foi mostrando, mas quer dizer, a experiência quando você tem, você não esquece. Eu sei o que Deus fez, então você tem ousadia. E diz assim, e eram homens sem letras, indoutos, e se maravilhavam, e tinham atenção, conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Aquele homem endemoniado tiveram um encontro com Jesus. O que aconteceu com ele? Ele está sabendo não? O quê? Ele não é mais doido, mas como é que não é doido? Ninguém não vivia na rua, ele nunca parou dentro de casa. Onde ele está agora? Está dormindo. Chegou do trabalho, está ali agora, está lá no Rio, está pescando. Mas como? Vocês não souberam? Ele teve um encontro com Jesus. É isso que o mundo tem que ouvir. Que nós tivemos um encontro com Jesus. Não somos bestas melhores do que os outros, entenda? Que discriminamos as pessoas, que rejeitamos as pessoas. Não, vivemos uma vida normal. Se é carpinteiro, entenda bem, se é pedreiro, se é engenheiro, seja quem for, você viu uma vida normal, mas todos verão que houve a mudança, porque você encontrou Jesus. Não é mais a pessoa, entenda bem, não tem que ser o cara desbocada, não é a pessoa mais agitada, não é aquela pessoa insegura, não. O mundo tem que ver que nós tivemos um encontro com Jesus. Daqui a pouco tem mais, amém?